tal guia para bitcoins que eu vos falei há pouco. Se viram o primeiro vídeo, se não viram, vão ver aqui ao lado. Já vos expliquei porque é que estou a fazer isto, então vamos agora explicar o que são os bitcoins, ou o que é a tecnologia por trás dos bitcoins, como é que funciona. E um palavrão muito interessante, mas que é realmente o nome que é o mais importante, que é blockchain. Blockchain não é nada mais, nada menos do que uma cadeia de blocos, ou blocos encadeados. Um conceito muito giro, e já vamos falar mais à frente, mas para já, esta é a tecnologia por trás de qualquer criptomoeda, seja bitcoins, seja outras moedas, ou até serviços digitais que não tenham necessariamente uma moeda digital ou criptomoeda por trás dela. O que é Bitcoin, então? Bitcoin é uma forma de nós termos um token, criar tokens digitais. Portanto, nós antigamente, antes de haver dinheiro, havia tokens. Uma pedrinha podia ser uma forma de pagamento. Se eu tivesse esta garrafa de água, tivesse 20 garrafas de água destas, e dissesse uma garrafa destas valia um peixe, e trocássemos estas garrafas por peixe, podíamos trocar por 20 peixes. Portanto, antigamente usavam-se moedas, antes das moedas usavam-se pedrinhas, chegou-se a usar o sal, e é daí que vem a expressão salário, porque utilizava-se o sal para pagar, como token. Isto é muito interessante porque hoje, com a tecnologia da internet e com aquilo que é conhecido por peer-to-peer, as redes de troca de ficheiros entre pessoas particulares e anónimas, essa tecnologia, juntamente com uma coisa muito importante chamada criptografia, que é encriptar e desencriptar a informação, que é uma tecnologia baseada na matemática, e a matemática, como sabem, é uma ciência infalível, entre aspas, uma coisa está provada matematicamente, de facto, ela é infalível, é absoluta. E criptografia, eu não sendo um especialista, estudei um bocadinho de criptografia, mas pouco, há muitos anos atrás, não sendo um especialista, mas confio na criptografia. E temos que confiar, porque de facto os bitcoins existem desde 2009, estamos em 2017, hoje, à data da gravação deste vídeo, e portanto, se houvesse uma falha na criptografia da tecnologia do bitcoin, de certeza que o bitcoin já não valia nada, porque já tinha sido destruída, teria sido encontrada uma falha, porque estamos a falar de código-fonte open source. Qualquer programador pode olhar para aquele código e procurar falhas, e de certeza que já o fizeram, precisamente porque se fosse possível ilicitamente criar dezenas ou centenas de moedas falsas, já o teriam feito. Porque o Bitcoin neste momento vale cerca de 2.600 euros por unidade. E isso significa que seria bastante proveitoso conseguir criar moedas assim do ar, sem fazer nada por merecer essa moeda. Prontos, como é que isto funciona então depois na prática? Na prática estamos a falar de um ficheiro, ou de vários ficheiros. No caso do Bitcoin, a dimensão creio que é de 1 megabyte. E cada ficheiro é escrito a cada 2 minutos, no caso do Bitcoin. Ou melhor, 10 minutos, penso que são 10 minutos, se não estou em erro. Estas questões são um pouco importantes, são 10, são 5, e depois vocês podem estudar. Neste momento está a haver um pouco de ruído aqui no espaço onde eu estou. Olá, tive que mudar de espaço, estava lá fora na varanda, estou aqui no Algarve, num local passar férias, e estava lá fora, mas o corta-relvas começou a trabalhar e não deu hipótese, não parou. Então, para não atrasar aqui as minhas férias, viemos para dentro a filmar e vamos então continuar com a explicação do que é e como funciona então o Bitcoin. Bem, como estava a dizer, funciona com base em criptografia e também com base nos blockchains, ou seja, como é uma moeda, isto vai fazer a mesma coisa que o vosso banco faz online. Quando vocês fazem um depósito, fica registado numa base de dados, num ledger, que é a expressão inglesa para isto. Então há um registro de todas as transações que vocês fazem. As entradas de dinheiro na conta e as saídas de dinheiro na conta. Então o vosso Bitcoin, basicamente vocês vão ser donos do vosso banco no vosso computador. Porquê? Vão ter uma cópia desse ledger. Ou seja, vocês têm uma carteira, como se fosse vamos dizer que é parecido com o número de conta, ok? Embora na prática vocês possam ter vários números de conta na vossa carteira, mas um dia mais à frente explicarei melhor isso. E os registros são públicos, ou seja, se eu tenho 10 bitcoins, eu vou transferir um bitcoin para alguém, eu envio para aquele endereço, que é como se fosse o NIB, ou o IBAN, hoje em dia que é o mais usado, e fica registado tem que ficar registado num bloco.
Ou seja, os mineiros têm um prémio por estarem a garantir que a rede funciona, e já vou também explicar melhor o que é que os mineiros fazem, e isso fica registado no tal bloco, que cada bloco tem cerca de 1 megabyte. Cada bloco registra uma série de transações, aquelas que couberem dentro de 1 megabyte. Se não couberem, ficam à espera do próximo bloco, que ocorrerá nos próximos 10 minutos. Isso é muito importante, porque então reparem, os blocos ficam assim, não sei se conseguem ver. Primeiro bloco, conseguem ver aí bem? Primeiro bloco, e depois do segundo bloco passa-se para o terceiro e por aí fora. E hoje os bitcoins têm já milhares de blocos, o bitcoin enquanto moeda. E cada bloco é encriptado. Portanto, no final do bloco, escreve-se o bloco e é gerada uma chave, uma hash, eles chamam hash, que é uma espécie de cinzas. Portanto, é uma tecnologia usada também, por exemplo, em Portugal, no software de faturação, o SAFT, para quem sabe o que é. Quem não sabe, se tiver curiosidade, pode ir pesquisar. É uma forma que o governo implementou de que os comerciantes, ao emitir uma fatura, depois não possam fazer de batota. Não possam pagar faturas que estejam registadas no meio dos registros. Ou seja, quanto muito, um comerciante o que pode fazer é pagar a última fatura. Ok? A última. Mas não pode eliminar faturas no meio, porque isso ia estragar também uma cadeia de blocos na base de dados, à custa de assinaturas chamadas hash. Uma hash é uma forma de encriptação que é um resumo de uma quantidade enorme de informação, pode ser um texto, pode ser um livro, e resume uma hash em 32 bits, 64 bits, depende um bocadinho do algoritmo que se está a utilizar. E essa hash é muito importante porque o bloco seguinte vai registar a hash do bloco anterior. Então, significa o quê? Que todos os blocos têm uma cadeia, daí o blockchain de criptografia. Portanto, se alguém quiser alterar o bloco número 32, vai ter que alterar todos os blocos daí para a frente. Okay? Portanto, não é fácil alterar o bloco 32 e alterar os 32 milhões, ou seja qual for o número de blocos que estejam à frente. Entendem? Portanto, se eu fiz uma transferência hoje dos meus 10 bitcoins para uma pessoa qualquer, e eu amanhã quiser alterar aquele pacote, aqueles dados, posso tentar, mas não vou conseguir. Para conseguir entrar à parte da segurança, e isso é muito importante, como funciona o Bitcoin, que é o seguinte: porque é que o Bitcoin é seguro? É seguro porque existem muitos nós na rede. Ou seja, quando vocês têm uma carteira chamada Bitcoin Core, o que vai acontecer é o seguinte: a questão da segurança é muito importante. Como é que se garante a segurança do Bitcoin? É porque, de facto, existirem muitos nós na rede. Primeiro, existem muitos nós, porque é da carteira que existe. Vocês podem ter uma carteira que, se forem ao site do bitcoin.org, salvo erro, vão fazer o download de uma carteira que tem todo o registro, toda a cópia dos dados, e, portanto, vocês, se alterarem a vossa cópia, não estão a alterar tudo, estão só a alterar a vossa cópia. E a rede, como é inteligente, vai utilizar a maioria das cópias. Ou seja, se vocês são o único que tem aquela cópia que está estragada, vá lá, vocês modificaram, essa cópia não vai passar para a rede peer-to-peer, porque a encriptação garante que apenas a maioria vai prosseguir, ou seja, a cópia do blockchain que a maioria das pessoas tem. Portanto, essa é uma questão importante da segurança. Então, há um ataque conhecido e estudado muito, que é o ataque dos 51%. Se alguém conseguisse ter 51% da rede Bitcoin, então poderia fazer batota. Aliás, da rede e de uns nós muito particulares chamados mineiros. O que são os mineiros? Os mineiros são aqueles indivíduos que criam moeda nova e não só. Eles são os indivíduos responsáveis por escreverem os blocos, por registrar as transferências e concorrem entre si. Todos os mineiros querem ser o primeiro a fazer o próximo bloco, porque em cada bloco o Bitcoin vai gerar uma moeda nova, até que se atinja o número total de Bitcoins, que são 16 milhões, mil milhões, salvo erro, são 16 mil milhões de Bitcoins. Quando acabar, acabou. Os mineiros depois vão só ganhar dinheiro apenas com as comissões de rede, porque eu, quando faço uma transferência de mim para outra pessoa, eu, que sou o emissor, vou pagar uma comissãozinha de rede, que é paga em função da quantidade de kbytes que a minha transferência ocupa na rede. E havendo muitas transferências, como já há hoje em dia, só essas comissões já vão ser suficientes para recompensar os mineiros. E então eles estão a competir entre si. Isso é muito importante. Porquê? Porque faz com que existam muitos mineiros. Milhões de mineiros, ou milhares.
e eles, ao competirem entre si, impedem que haja um ataque de 51%, porque é muito difícil, para não dizer impossível, que uma só organização, um só Estado, consiga reunir poder computacional suficiente para dominar 51% da rede, ou mais. E, se o conseguissem fazer, então alterariam o protocolo, que é o que acontece quando é necessário alterar o protocolo. Tem que haver um consenso na rede e 51% dos mineiros têm que aceitar fazer alterações no protocolo. Por exemplo, a alteração que se fala agora muito é passar de 1 megabyte para 2 megabytes de tamanho de bloco. Porquê? Porque a fila de espera está a ser enorme e as pessoas que fazem transferências para passar à frente na fila têm que dar comissões mais altas. Então há comissões que estão a ser excessivamente elevadas e isso está a prejudicar um bocadinho o Bitcoin. Dizem alguns, eu até acho que pode não prejudicar. Acho que o Bitcoin pode ser uma espécie de ouro das moedas digitais, das criptomoedas, é mais o termo mais correto, é criptomoeda. No entanto, a verdade é que os mineiros desempenham essa função. E para fazerem isso precisam gastar alguma energia, bastante energia. Um computador normal ter em casa já não serve para minar. Uma placa gráfica XPTO topo de gama daquelas de 1000 euros já não serve para minar. Normalmente o que eles usam agora são ASICs, A-S-I-C. São CPUs dedicados, desenhados especificamente para minar, okay? Para fazer os algoritmos de encriptação e desencriptação, neste caso é mais encriptação, para gerar os blocos, para validar. Portanto, eles estão a competir com tarefas. Isso custa energia, custa dinheiro e investimento. Neste momento há muitos chineses a investir nisso, no negócio da mineração, porque é rentável e vai continuar a ser, porque é a maior criptomoeda do mundo e há de continuar a ser. Historicamente é a primeira e só por isso já merece um destaque. Não é a minha favorita, depois já irei falar nisso noutro vídeo, mas é bastante interessante. Eu creio que já disse porque é que funciona, como é que funciona. Portanto, tem a ver com o registro de blocos uns atrás dos outros. A criptografia impede que sejam alterados e os mineiros impedem também que haja batota e são os responsáveis por criar o bloco, encriptá-lo e garantir que as transações ocorrem. Portanto, eu quando envio dinheiro para alguém ou quando eu recebo, eu quero ter um número de confirmações elevado. Se eu tiver apenas uma pessoa a confirmar-me que a transferência chegou, uma carteira de outra pessoa, eu não vou confiar. Pode ser a carteira do próprio emissor, a mentir. Mas se eu tiver 300 pessoas a dizer que aquilo realmente já aconteceu, ou já está num bloco que aconteceu há 2 horas, então já sei que é muito difícil há 2 horas alterarem um protocolo, acontecer um desastre e aquela transferência ser anulada. Okay? Portanto, eu não preciso de uma autoridade central, um banco, a garantir-me que o meu dinheiro que está na conta é aquele. Okay? Até porque isso às vezes é perigoso. Falarei disso no vídeo seguinte. Tenho aqui umas notas, estou a ver se não me esqueci de nada. Sim, eu creio que está. Qualquer dúvida que tenham desta explicação, coloquem nos comentários e eu vou tentar, eventualmente nos comentários, ou quem sabe criar outro vídeo para tirar essas dúvidas. Atenção que eu não sou especialista em criptografia. Outra coisa muito importante que eu quero deixar claro, eu não sou conselheiro financeiro, eu não vos estou a aconselhar a investir em bitcoins, eu estou-vos a dar a minha experiência, o meu conhecimento, a partilhar com os meus amigos e com aqueles que eventualmente venham a ver isto e que não sejam meus amigos, é informação que eu estou a partilhar, conhecimento. A troco de nada. Eventualmente, no futuro, quem sabe, posso pôr aqui em baixo na descrição um endereço de bitcoins ou de Dash, que é a minha moeda favorita, para receber donativos para aquelas pessoas que entendam que beneficiaram da informação que eu vos passei. Mas este não é o objetivo deste vídeo. O objetivo é dar-vos informação para que vocês façam aquilo que entenderem. E mais, se investirem em alguma coisa em bitcoins ou Dash, façam o seguinte. A sugestão que eu vos posso fazer é façam o seguinte. Invistam aquilo que acharem que podem perder. Foi assim que eu comecei, mas falarei disso um pouco mais à frente. Este vídeo eu penso que vai ficar por aqui. Creio que disse tudo o que tinha para dizer. Até já para a terceira parte, caso querem, quase mantenham interesse em saber mais sobre bitcoins, não percam a terceira parte do guia de bitcoins em português para os meus amigos. Vocês são o público que está a ver à partida, são os meus amigos. E se não forem, também podem beneficiar disto. Isto pode beneficiar todos os portugueses, vai beneficiar enormemente o mundo inteiro e, por que não, os portugueses. Então, até já.